Olá pessoal, espero que todos estejam bem, tá? Então nós temos aqui uma aula de história, terceiro ano, República Velha. Então esse assunto vai tratar lá desde da independência, lá do surgimento do Brasil, algumas coisas assim. E aí esse processo que nós tivemos de entre 1889, com a proclamação da República, até 1930. Então é um momento da história onde o mundo está passando por transformações, mas o Brasil também passa por transformações, tá? Deixa num segundo momento de ser colônia de Portugal e começa a tentar andar com suas próprias pernas, tá? Então, República Velha, então tá ali, ó, 1889 a 1930. O porquê que acontece a proclamação da República? Tá? Ela acontece por descontentamento da população brasileira na exploração de Portugal quanto ao Brasil sendo muito bem explorado por eles. Então nós temos lá essa presença por muito tempo dessa exploração. Então, ela ocorreu basicamente por apoio da burguesia cafeeira, porque o café, assim como outras culturas, ela ficou muito presente dentro do Brasil por um período. Até hoje nós somos um dos maiores produtores de café do mundo, então foi fundamental para essa proclamação da República. E aí, esse período da história, ela vai desde a proclamação da República até a Revolução de 30. Tá? Então, esse período é chamado de República Velha. E aí, esse período da República Velha, ele também ficou dividido, né, em uma outra subdivisão da República das Espadas e da Oligarquia. Nesse próximo slide, então, nós temos a República das Espadas. Ele basicamente ocorre entre 1889 a 1894. Tá? Nesse período, o Brasil é governado por 2 militares. Então, militar nesse período é muito comum, porque nós tínhamos o militarismo muito presente dentro dos governos, tá? Posterior a isso. E aí os 2 marechais que nós temos ali, o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. E eles foram um dos responsáveis, não quer dizer que foi só eles, por derrubar Dom Pedro II e instituir a República do Brasil. E aí as principais coisas que aconteceram foi na nova Constituição, porque todo país tem que ter sua Constituição. Então aí eles mudam o nome do Brasil, por mais estranho que pareça, Estados Unidos do Brasil. Que a gente tinha Estados Unidos da América depois, então é os Estados Unidos do Brasil, né? Vale lembrar isso, para nós parece agora, escutando, é estranho. E aí eles estabelecem a República Federativa, quer dizer, são uma divisão em federações, em pequenos pedaços para poder comandar, que é composto por 20 estados. E aí ele cria os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Esses 3 poderes para poder legislar, né? E aí a República Oligárquica. Nesse período aqui é um sistema basicamente de coronelismo, tá? Onde como nós temos o militarismo muito presente ali, os militares, né, o regime. Então, esses coronéis eles são muito presentes, são eles basicamente que coordenam o Brasil na questão política, econômica, tá? E aí, as eleições ocorriam de que forma, né? Os eleitores recebiam um voto pronto, o voto não era secreto, e aí, como acontecia, os coronéis conseguiriam direcionar esses votos para quem eles queriam. E vale lembrar que quem não votasse da forma que eles queriam, eles retiravam da posição que estavam. E aí, por muito tempo, alternando São Paulo, Minas Gerais, São Paulo, Minas Gerais, tá? E aí, esse São Paulo, Minas Gerais ficou conhecido como a República do Café com Leite, porque São Paulo e Minas eram produtores de café com leite, tá? Então, esse desenho ao lado ali, ele significa bem esse período, tá? Onde a gente tinha o voto de cabresto mesmo, para onde os coronéis direcionavam o voto que precisavam, para onde eles queriam, tá? Dentro da República, nós temos algumas revoltas, tá? Várias revoltas. E a primeira delas que a gente pode citar é a do cangaço, tá?
Ela ocorreu no sertão nordestino por volta de 1870. E aí os nordestinos, eles tinham problemas, até hoje a gente pode ver que eles têm problema com a falta de água, de terra para poder se manter. E aí eles também se revoltam com as crueldades desses coronéis, tá? E aí eles viviam num momento, né, num regime de semi-escravidão. E essa semi-escravidão, elas faziam com que as pessoas se revoltassem, tá? Eles também eram chamados de jagunços. Eles são chamados de cangaceiros, mas também de jagunços, tá? O que eles faziam? Eles saqueavam as vilas e as fazendas desses coronéis, essas pessoas que tinham mais dinheiro, tá? E além de fazer isso, eles espalhavam morte e medo dentro dessas vilas. Só que o que acontece? Entre os miseráveis, eles consideravam os cangaceiros como heróis, eram como Robin Hoods para eles, tá? Porque eles tiravam dos ricos para dar para os pobres. Então as localidades pequenas, elas viam eles com bons olhos, como pessoas boas para eles, tá? Daí nós temos a revolta da vacina, que ocorreu no Rio de Janeiro. O povo descontente, novamente com o sistema junto que tá, Oswaldo Cruz, ele tanto que a gente tem o instituto com o nome dele, ele colocou um plano de obrigatoriedade das vacinas. Por desinformação, ocorre uma revolta, mas não tanto contra as vacinas, mas sim, principalmente, da miséria que a população estava passando, tá? Que as classes dominantes colocavam dessa população. Uma outra guerra que ocorre é a Guerra do Contestado, entre 1912 e 1914. Ela ocorreu aqui na região sul, e a população, ela reivindicava que não houvesse a expulsão de pessoas de suas terras. Por que essa expulsão aconteceu? Eles queriam fizeram a construção de uma estrada chamada Brazilian Highway. Essa estrada ferroviária, ela era uma ferrovia, tá? Ela ligaria a São Paulo ao Rio Grande do Sul para escoamento da produção. E essa ferrovia ia passar por terras de pequenos agricultores. O que acontece? Grandes agricultores, grandes latifúndios, eles se aproveitaram disso e começaram a tomar as terras desses pequenos agricultores. E essa agricultura, ela era de subsistência, quer dizer, ele plantava para poder subsistir. E aí essas pessoas começaram a ficar revoltadas. E aí, no primeiro momento, esses trabalhadores, eles trabalhavam junto com esses latifundiários, com essas grandes extensões de terra. E aí, com isso, os latifundiários, eles começaram a tomar essas terras e essa revolta tomou conta. E aí fez com que essa relação de troca que eles tinham de favores sumisse. Uma outra revolta que aconteceu foi a revolta da Coluna Prestes, em 1924. Foi uma revolta organizada como o próprio nome fica ali, Coluna Miguel Costa Prestes, tá? Foi onde houve pessoas que se reuniram e andaram pelo Brasil. Foi um movimento organizado, tá? Ele percorreram o Brasil entre 1925 e 1927. O objetivo primordial deles era combater o governo de Arthur Bernardes e Washington Luiz durante a Primeira República, tá? E ao longo dessa trajetória, essa coluna, ela conseguiu andar basicamente 25 mil quilômetros em protesto contra esse governo. E aí ela é dissolvida, essa revolta, e as pessoas que eram comandantes dessas revoltas, elas são exiladas. E aí Prestes, ele se exila na Rússia. E alguns desses que eram apoiadores dessa coluna Prestes se exilam aqui mesmo no Brasil ou países da América do Sul, tá? Então esse é um pequeno resumo de como ocorreu esse período da história. Espero que todos tenham gostado. Uma boa semana a todos e até a próxima.